Boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando nessa quinta-feira especial para o Flamengo. Hoje tem jogaço de Libertadores no Maracanã. Daqui a pouco vamos falar muito disso aqui no Globo Esporte. Vamos ter informações ao vivo, inclusive. Hoje é dia de Libertadores no Maracanã. Flamengo e Estudiantes, esse é o primeiro jogo das quartas de final. Conversar com Duda Dal Ponte, já está aqui no telão direto do Maracanã com as informações do Flamengo para esse jogo. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Hoje à noite isso daqui vai estar fervendo. Ingressos esgotados há alguns dias e expectativa de quase 70 mil pessoas hoje à noite para acompanhar Flamengo e Estudiantes. Ontem, no último treino do Flamengo, todos os jogadores foram a campo. O Varela, recuperado de uma pubalgia, deve ser o titular. Ele treinou normalmente ontem. Quem também está voltando é o Bruno Henrique, que ficou fora do último jogo para controle de carga e está liberado pela Justiça para jogar. Agora, dois jogadores treinaram separado ontem. O Alexandro, que não vem para o jogo de hoje porque ainda está se recuperando de um problema na panturrilha esquerda, e o Jorginho. Esse a gente não pode cravar que não vem, mas não deve vir, porque ele tem uma mínima condição de jogo, ele quer jogar, mas a comissão técnica do Flamengo não quer pular etapas, então ele não deve vir para a partida de hoje. Nesse momento, os jogadores estão descansando lá no Ninho do Urubu e às 6 da tarde vem aqui para o Maracanã, Escobar. Escalação, Duda, temos pista? Olha, pista a gente tem, mas cravar é sempre muito difícil com o técnico Felipe Luiz. Vamos começar então pelas dúvidas. Na lateral direita, o Emerson Royal foi titular contra o Juventude, foi muito bem, mas o Varela está de volta e deve começar no time titular. No meio de campo, sem o Jorginho, o Felipe Luiz usou no último jogo o Alan e no penúltimo jogo o De La Cruz. De La Cruz deve ser o titular hoje. E lá na frente, o Pedro é o titular, mas nas oitavas de final contra o Internacional, nos dois jogos, o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique como titular. Então isso pode ser uma opção. Além de que na ponta direita, o Luiz Araújo, que foi titular no último jogo, pode entrar no lugar do Plata. Então vamos ver um provável Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo ali com De La Cruz, Saul e Arrascaeta, que está jogando muito. E lá na frente, Samuel Lino, Plata e Pedro Escobar. Duda Dal Ponte, craque. Um abraço para você, queridona. Flamengo, Chelsea e Bayern de Munique. O que esses três times têm a ver um com o outro? 20 de junho, lembra? Flamengo amassou o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, 3-1. A última derrota do campeão do mundo. Até a estreia na Liga dos Campeões. Chelsea e Bayern de Munique. Cruzamento na área e Chalobah fez contra. 1-0 Bayern. O Caicedo derrubou Harry Kane. Pênalti. Kane foi lá e fez 2-0. Cole Palmer puxou esse contra-ataque para o Chelsea. Tocou para o Malo Gusto, recebeu na área e finalizou de primeira. Aí a defesa do Chelsea deu bobeira e Harry Kane fez o segundo dele no jogo, 3-1. Nas redes sociais, o Bayern publicou a foto do placar do jogo e marcou o Flamengo, que respondeu 3-1 no Chelsea. A gente sabe como é. Pois é, o problema para o Flamengo na Copa foi encontrar o próprio Bayern, né? Roteiro parecido, gol contra, 2 do Harry Kane. Termina a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, o Bayern ganhou do Chelsea, que foi campeão do mundo, mas perdeu para o Flamengo, que também perdeu para o Bayern, que foi eliminado pelo PSG, que perdeu para o Botafogo, que perdeu para o Palmeiras, que perdeu para o Chelsea, o outro que visita o PSG, mas perdeu para o Bayern. Gente, boa novidade sobre o estádio que o Flamengo quer construir. O projeto tinha começado com a antiga gestão, do presidente Rodolfo Landim, custaria cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. E agora, no novo projeto, apresentado pelo atual presidente, o BAP, vai custar mais de 3 bilhões. A diretoria anterior planejava o estádio pronto em 2029. O BAP já disse que só a partir de 2034. A diretoria atual alega que os custos e também os prazos estavam muito subestimados. A gente vai acompanhar até 2034, ainda vai trocar muito diretoria, esse negócio vai dar muito o que falar. Voltando a falar de Flamengo e Estudiantes, olha o que a gente achou no nosso baú, cara. Aqui, cadê? Maestro Júnior driblando o zagueiro do Estudiantes, aqui em Moça Bonita, em Bangu.
Flamengo, Estudiantes de La Plata. Juntos somam 7 títulos de Libertadores. 4 dos argentinos em 18 edições do torneio, 3 dos brasileiros que participam pela 21ª vez. Mesmo assim, este será o primeiro confronto entre eles na principal competição sul-americana. A história, porém, registra duelos que quase se apagaram da memória. Não, a bola ficou alta, eu tive que equilibrar o corpo e bater de voleio, realmente foi um gol. Só que há tanto tempo passado, e era uma competição que não tinha tanta visibilidade, que eu até fiquei satisfeito de dizer, caramba, eu fiz um gol desse jeito. Coisa que, naturalmente, não me lembrava de verdade. Porque foram pela Supercopa dos Campeões da Libertadores todas as partidas oficiais entre Flamengo e Estudiantes até hoje. O gol do Júnior, por exemplo, foi na edição de 91. O duelo em Brasília terminou 1-1. Gaúcho ajeita e Júnior pega de primeira. Um golaço do mestre. Palcos aleatórios, aliás, marcaram os encontros. Mas talvez o mais aleatório de todos os rolés aleatórios envolvendo Flamengo e Estudiantes tenha acontecido aqui em Bangu. Numa noite de 1992, a arquibancada de Moça Bonita nem estava muito diferente disso aqui não. Pouco mais de 1.000 pagantes para assistir a uma suada vitória rubro-negra. Mais modesto que o pequeno estádio do Bangu, só mesmo o público. 1.062 torcedores, um jogo internacional. O Júnior estava em campo outra vez. Era meio que um consolo, vamos dizer, para os times que não estavam em condições de brigar pelo título da Libertadores, né? Então, quer dizer, se acontentava exatamente de jogar esse tipo de competição. O Maracanã estava em reformas depois do trágico acidente com 3 mortes na final do Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Botafogo, alguns meses antes. Os argentinos se surpreenderam com o local escolhido, como contou o nosso Tino Marcos. Os dirigentes argentinos entregaram ao representante da Confederação Sul-Americana de Futebol um protesto formal, reclamando das condições do gramado, do local destinado ao banco de reservas e alegando até que uma das traves não obedece às medidas oficiais. Depois de muita pressão, Gaúcho, de pênalti, fez o único gol do jogo, que terminou com empurra-empurra e confusão. Todos os ingredientes que existem entre brasileiros e argentinos jogando, ele existiu exatamente naquela competição e principalmente nesse jogo. Para essa quinta-feira, casa cheia e um cenário diferente, para uma rivalidade que não mudou nadinha com o tempo. Caramba, em Bangu, hein? Flamengo e Estudiantes, como mudou. Hoje é no Maraca, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo, amanhã a gente conta tudo aqui. Hoje não é ao vivo na Globo não, gente, desculpa, não é ao vivo na Globo. Vai ter Flamengo e Estudiantes. Vai ter o jogo. Boa tarde. Olha aí, hoje tem Flamengo e Estudiantes pela quarta de final da Copa Libertadores. Jogo de ida no Maracanã, expectativa de casa cheia, de 70 mil pessoas. Bora ver o VT sobre a preparação. Na volta tem... Não, o Vinique já entrou. Vamos ver o VT, cadê? Decisão. É assim que a partida contra o Estudiantes está sendo vista. Diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim sempre... O próximo é o mais importante, mas dado o valor do quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. O Flamengo terá a primeira missão em casa no Maracanã, com o apoio total dos rubro-negros. Eu acredito que vai ser 3-1 para o Flamengo, né? E vai decidir aqui no Maracanã. Fez 3-1 aqui, lá é só administrar. Logicamente, mas a expectativa minha, pelo menos, é que o Flamengo faça um jogo bom, com um quantitativo bom de jogo, já indo para o segundo jogo praticamente classificado. Mas também que a gente ganhe lá na Argentina, né? Tem gente acreditando que a equipe de Felipe Luiz vai mais além na Libertadores. E já tem marcada a taça da principal competição. Aproveitando, né? Hoje eu tô aqui, mas era para eu ter restaurado a minha tatuagem. Aí botei só as maravilhas do Rio. Não restaurei de manhã, tá aqui. Uma das taças da Libertadores, porque não sei quem sabe, nós temos 3. Entendeu? Libertadores, brasileiro nós temos 8, né? A taça do brasileiro. Cristo, o Arco da Lapa, o Pão de Açúcar, meu Maracanã, que é a nossa casa, né? Foi feito pra gente. E aqui nesse pedacinho aqui, quando eu for restaurar a tatuagem de amanhã, vai entrar o calçadão de Copacabana e aquele preguiçoso passa o dia todo sentado lá do Carlos lá. Carlos Drummond fica sentado lá o dia todo lá.
Desde 2018, todas as vezes que o Flamengo passou das oitavas da Copa Libertadores, chegou à final. Até então, foram 3 decisões e 2 títulos. O rubro-negro vai encarar um adversário que já enfrentou 8 vezes e tem um retrospecto favorável. 3 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. No que diz respeito aos gols, o time também leva melhor, com 9 marcados contra 5 do Estudiantes. Filipe Luís deve ter força máxima para o duelo, já que pontuar é necessário para ir com um bom resultado para o jogo da volta na Argentina. E se depender dos rubro-negros, a equipe irá longe para continuar sonhando por, quem sabe, mais um título continental. Igual 19, que a gente foi eliminar na Copa do Brasil na mesma fase, então a escrita está reverberando esse ano de novo. Olha, eu vim do Mato Grosso só para assistir esse jogo e não vou sair daqui sem a vitória do Flamengo. Estou confiante e tenho certeza que a gente vai sair vitorioso. Qual o placar que você chuta? 3-0. Muito bem, 3-0. Olha aí, ô Vene Casagrande, vamos relembrar quem tá fora, quem tá dentro, e aí a gente já abre o campinho aqui para vocês debaterem a escalação do Flamengo. Lembra aí quem não vai para esse jogo? Vamos lá. Alexandro, Jorginho, o Bruno Henrique retorna, o Varela retorna e o Pulgar também está fora, mas o Pulgar a gente já sabe que está fora há muito tempo. E tem o retorno do Léo Ortiz também, que no jogo do Campeonato Brasileiro não ficou à disposição, e eu considero um reforço extremamente importante, caseiro, obviamente, para o técnico Filipe Luís, embora o Danilo tenha feito uma boa partida contra o Juventude, mas para mim o Léo Ortiz hoje é titular absoluto. E tem a dúvida de quem ele vai colocar ao lado do Saúl na volância ali, porque o Jorginho não ficando à disposição. Eu, particularmente, eu escolheria o De La Cruz e acho que ele vai escolher o De La Cruz, porque o De La Cruz contra o Juventude nem sequer entrou em campo. Então, na minha concepção, o Filipe Luís, na ocasião, já estava pensando em colocar o De La Cruz na vaga do Jorginho, que não vai ficar à disposição. E a dúvida ali no ataque também, a gente pôde ver no VT do Flavinho, o torcedor escolhendo Pedro, enfim, existe esse debate aí, se Pedro ou Bruno Henrique. Eu acho que ele vai acabar colocando o Bruno Henrique, porque analisando o Filipe Luís, as decisões dele nos últimos jogos, nas últimas escalações. Mas, independentemente de quem entrar, Pedro ou Bruno Henrique, acho que o Flamengo tem totais condições de fazer um bom jogo e um bom placar. Eu vou arriscar o meu, 2-0 Flamengo. Muito bem, tá na tela aí a enquete do SBT Esportivo, você pode votar lá no nosso Twitter, tá? @SBT Rio. Aproveita, segue a gente, pra gente ter as nossas redes sociais fortes por aqui no SBT. Quem deve ser o substituto de Jorginho ao lado de Saúl contra o Estudiantes? Participe! Alan, De La Cruz ou Everton Araújo? Vota Vene, vota Pedrosa e vamos para o campinho. Bom, o meu voto vai em cima do que eu vi. Por exemplo, contra o Grêmio foi De La Cruz e Saúl. E embora o placar tenha sido 1-1 na ocasião, mas os dois fizeram uma baita partida enquanto o De La Cruz ficou em campo, que foi por cerca ali de 60 minutos. Com o Alan não fez uma partida ruim, tá? Mas é questão de característica. Então, por conta disso, eu escolheria o De La Cruz, sabendo que o De La Cruz não aguenta 90 minutos em alto rendimento. Muito bem. Tá aqui o campo do Flamengo. Hã? Vai concordar? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que primeiro que o De La Cruz é um jogador melhor do que o Alan. Segundo que ainda tem um temperinho aí que conhece futebol argentino. Jogou lá por muito tempo, deve ter enfrentado Estudiantes diversas vezes. E eu acho que ele é melhor do que o Alan. Esse é o argumento a verdade, simples. Pedrosa, é que a gente entende e já percebeu que ele não consegue imprimir uma sequência, né, de jogos. Mas quando ele joga, ele joga bem. Mas quando ele joga, ele uma reserva de luxo. É isso, ele não é um cara... Vamos dizer, eu não vou dizer ponto negativo, mas o ponto que desbalanceia um pouco esse time do Flamengo são as laterais. O Alexandre é muito melhor do que o Ayrton Lucas. É um negócio, assim, bem discrepante na minha opinião. O Alexandre é 1000 vezes melhor do que o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, mas se você olhar o Flamengo inteiro, é um cara que destoa um pouquinho. Na lateral direita, acho o Varela seguro, mas ainda para o nível do Flamengo, para mim, tinha que buscar um lateral com mais qualidade. O Emerson Royal estaria à disposição? Está à disposição. Eu acho que o Emerson Royal é melhor do que o Varela também. Sério? Eu acho que... Então, depende muito de quem ele escolher para a ponta direita. Por exemplo, que o Plata, se fosse o Emerson Royal no caso, se for o Plata e Emerson Royal, para mim seria o ideal. Porque o Plata ele consegue cair por dentro e o Emerson Royal avança mais. No caso do Varela, ele não avança tanto. E aí o Plata teria que fazer mais a ponta direita. Então, assim, eu acho que depende muito da estratégia de Filipe Luís. Mas eu concordo que, com o passar do tempo, o Emerson Royal vai se tornar titular por conta das características.
porque o Felipe Luiz utilizava muito o Wesley, que era um lateral mais Sim. ofensivo. Na lateral esquerda, concordo plenamente, eu venho falando isso aqui, que para mim, o Vinha, inclusive, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Isso não é uma crítica ao Ayrton Lucas, é questão de disputa de posição. Mas nesse caso, faz sentido porque o Ayrton Lucas não fica à disposição no final de semana. Então ele já pensa no Vinha para o final de semana. Entende? Se o Alexandre não retornar. Então, nesse caso aí, eu nem julgo tanto, entre aspas. Mas, obviamente, para mim, hoje, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas é a terceira opção. Quem você acha que é o titular absoluto na ausência do Alexandre aqui? Ah, o Ayrton Lucas, na cabeça do Felipe Luiz. Não que eu concorde com Não, isso. porque às vezes a gente pode começar também a olhar a competição. Não, eu Já acho que a olhamos competição esse momento existe. aqui em outro, que é delicado, A né? competição existe e o Felipe Luiz deixou entre linhas que o Ayrton Lucas está levando a melhor. Porque ele falou isso, que não coloca o Vinha, ou não estava relacionando o Vinha, por uma questão de briga de posição, pelo que ele Não, mas eu enxerga digo o no dia a seguinte, dia. o que a gente viu até aqui foi o Flamengo escolhendo suas peças, suas melhores peças para os confrontos do Campeonato Brasileiro. E aí, Sim. quando você encontrava uma proximidade entre um jogo e outro, as escolhas eram sempre debruçadas no Brasileirão. É isso que eu tô falando, entendeu? Não, mas agora nessa fase... E não tá mais sendo, porque se a gente tá entendendo que o Ayrton Lucas é o cara, é o 0-1 com uma pequena distância hoje do Vinha, é porque ele escolheu mesmo aí a força máxima, né? Vamos lá, olhando para o que vem, mesmo sendo um cenário em que o Flamengo vai enfrentar o Vasco e é um clássico, se você quer ser campeão brasileiro com a quantidade de elenco que o Flamengo tem qualidade, tem que ganhar domingo. Isso é fato. Mas não dá para você preterir uma Libertadores, quartas de final, dentro do Maracanã, jogando o primeiro jogo, precisando fazer o resultado, pensando em Campeonato Brasileiro, independentemente de planejamento. Hoje, a prioridade do Flamengo tem que ser a Libertadores, mesmo tendo o jogo do final de semana contra o Vasco. Contra o Vasco, eu acho que, se você for olhar o nível de dificuldade dos jogos, eu acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de dificuldade hoje contra o Estudiantes numa quarta de final de Libertadores, e falo isso com o coração triste, do que contra o Vasco no domingo. O Flamengo contra o Vasco no domingo tem condições de mesclar um pouco esse time e vai manter o mesmo nível. Cara, Libertadores não tem como piscar. Não tem como piscar. Nem um segundo. Se pisca, faz 1-0 aí, vamos dizer, 1-0. Não, é pouco. 1-0 é pouco. É difícil. pouco. É pouco. Eu falei isso aqui ontem. O Flamengo tem que fazer um placar com 2 gols de diferença, pelo menos, para mudar a postura dos Estudiantes lá na Argentina. Porque se você fizer 1 gol de diferença, tudo bem, uma vitória. E eu não estou dizendo isso para o torcedor vaiar no Maracanã se vencer por 1-0, igual aconteceu contra o Internacional. Não, tem que comemorar. A questão é pensando na postura do adversário lá na Argentina. Se você faz um placar com 2 gols de diferença, você obriga o Estudiantes a sair mais para o jogo. Sim. Consequentemente, o Flamengo tem mais espaço. Consequentemente, consegue tirar proveito desse tipo de situação. Eu falo isso porque o Flamengo, quando enfrenta um time muito bem formado atrás, com uma linha de 5 fechadinha, encontra dificuldade. Então, por isso que o placar de hoje é extremamente importante, eu concordo com o Pedrosa. O jogo de hoje, eu não tenho dúvidas, é muito mais importante que o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, embora o Flamengo esteja priorizando o Campeonato Brasileiro. Até numa questão lógica de quem não gosta de futebol, e você fala, olha, essa competição aqui, você tem, sei lá, 15 jogos ainda? Quantos jogos pro Brasileirão acabar? Brasileirão? Sei lá, 12, 13? Por aí, 15. Enfim. Deve ser por aí. E essa competição aqui é esse e esse. Se perder, fica. Se perder, sai. Se ganhar, fica. Numa lógica normal, a pessoa vai dizer, bom, então olha um pouquinho aqui esses dias para essa competição e depois você vira a página. Não é abrir mão do Brasileirão e nem precisa. O Flamengo tem elenco para isso. Mas é você temperar nesse momento e entender. O Estudiantes é fraco. Não, nenhum time de Libertadores é fraco. Ainda mais se chegou nesse momento. Ninguém comprou a vaga na Libertadores e nem nessa fase da Libertadores. É olho vivo, é botão aceso o tempo inteiro. Não dá para piscar um minuto, Pedrosa. Porque essa Libertadores especificamente, ela ainda tem uma característica diferente. Que é, o time brasileiro que vencer vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão nessa competição. O Palmeiras a gente já falou aqui. Assim, é um bicho papão. O Palmeiras ganhou do River Plate depois de 6 meses do River Plate fora de casa sem conseguir perder. O Palmeiras mas tomou um gol bobo. Tomou, mas assim, no Allianz... Não, mas você entende o que eu tô falando?
a Libertadores, é isso. É isso, fez o resultado lá, vai jogar no Allianz e esse é provavelmente é o melhor Palmeiras que o Abel Ferreira teve de material humano nas mãos. Verdade. O São Paulo é o São Paulo. Ah, ele tá no patamar do Palmeiras e do Flamengo? Não, mas é o São Paulo. O São Paulo na Libertadores é um negócio sério. Então, levar essa Libertadores a sério também tem a ver com essa... Cara, imagina, você bater no peito e falar, eu sou o tetracampeão da Libertadores, o primeiro do Brasil. É diferente. Eu acho que a boa notícia para o torcedor rubro-negro é que o Flamengo chega nesse momento dessa competição extremamente importante, vivendo o seu melhor momento na temporada. Quando eu falo melhor momento, é na parte tática, de elenco também e de maturidade. Eu acho que esse elenco adquiriu uma maturidade tática, falando, extremamente importante. É só a gente ver os jogos fora de casa. Não muda nada. A postura é a mesma, o estilo de jogo é o mesmo e o sucesso também é o mesmo, porque o Flamengo consegue fazer bons jogos. Inclusive, o melhor jogo do Flamengo na Libertadores da América foi fora de casa, contra o Internacional lá em Porto Alegre. Verdade. Que foi um baile. Então essa é a boa notícia. Se o Flamengo fizer um placar em casa, esse que eu acabei de mencionar, com 2 gols de diferença, a gente pode dizer que o negócio está bem encaminhado. A gente não pode cravar porque é uma Libertadores e é um time argentino, você tem que tomar cuidado sempre. Mas eu acho que o torcedor rubro-negro tem que ficar otimista. Agora, o ponto ruim vai decidir fora de casa de novo. Pela negligência que teve na fase de grupos da Libertadores. Que foi o que aconteceu contra a Olímpia e contra a Peñarol. Agora, é antagônico. O Flamengo foi mal na fase de grupos, mas agora está na melhor chave. Tá bem. Porque se tivesse passado em primeiro, teoricamente, estava pegando São Paulo agora. Que é a LDU que passou em primeiro. Olha aí Loucura, a nossa enquete, quem deve ser o substituto de Jorginho ao lado de Saúl contra os Estudiantes. E por enquanto, De La Cruz vencendo com uma boa folga, inclusive, deve vencer, hein? O Alan em segundo lugar e o Everton Araújo em terceiro lugar. E você com 3 litrinhos de água hoje, no mínimo. O Flamengo deve receber uma proposta na próxima janela de transferências do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo zagueiro Léo Ortiz. O jogador já vem chamando a atenção do mercado europeu e o Fla sabe que será difícil segurar o defensor por muito tempo. O Nottingham Forest tem um dono bilionário, que é o Evangelos Marinakis, quem vem contratando jogadores que se destacam no futebol brasileiro. A torcida do Flamengo ganhou um novo motivo para sonhar alto. O astro do Atlético de Madrid Antoine Griezmann postou em seus stories no Instagram a música Rio, de J Balvin, o que foi suficiente para inflamar as redes rubro-negras. O momento coincidiu com a contratação de Saúl Ñíguez e Samuel Lino, ex-companheiros de Griezmann na Espanha. Com isso, parte da torcida passou a especular, com bom humor e um pouco de ilusão, a vinda do craque francês ao Mengão. Griezmann e Felipe Luís atuaram juntos por anos no Atlético, e muitos torcedores acreditam que o atual treinador do Flamengo poderia ser peça-chave em uma improvável negociação. Mas, por enquanto, tudo está apenas no imaginário coletivo. Apesar do entusiasmo da torcida, não há nenhuma negociação em andamento. Griezmann tem contrato com o Atlético até 2027, segundo fontes próximas ao jogador, não cogita deixar o futebol europeu neste momento da carreira. O salário também é um grande obstáculo. Griezmann recebe cerca de 40 milhões de reais por temporada, mais de 3,3 milhões de reais por mês, valor muito acima da folha salarial do Flamengo, cujo teto gira em torno de 2,1 milhões de reais. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O craque francês, Antoine Griezmann, seria um baita reforço para o mais querido em 2026? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo, se inscreve para não perder.